Fala família Global Tech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo, tá? Muito importante esse vídeo, principalmente para você que está começando nessa área agora, tá? É um vídeo onde a gente vai mostrar, quem já trabalha com ventilador já sabe a temperatura ideal da bobina, tá? Muito importante. Outra coisa, antes da gente falar sobre isso aqui, esse vídeo ele vai estar primeiro no Instagram. Então assim, vai lá no Instagram da Global, tá aqui na descrição, tá o link, vai lá e já se inscreve, tá? Se inscreve no Instagram, que aí você vai receber em primeira mão um vídeo como esse aqui, ó. Esse vídeo ele só vai cair aqui no YouTube daqui uma semana. Ou seja, você vai assistir sempre uma semana antes, tá certo? Se você for direto pelo Instagram. Então, esse vídeo vai estar primeiro no Instagram, depois de uma semana, 5, 6 dias, a gente joga ele aqui no YouTube. Então, todos os vídeos estão saindo dessa forma. Primeiro no Instagram, depois no YouTube, tá bom? Perfeito. O que acontece aqui? Muita dúvida relacionada com isso aqui. Giovanni, eu não sei qual é a temperatura ideal, tá certo? No funcionamento do motor. Monto aqui, troco a bucha, acho que a temperatura está muito alta, etc. Mas não tem um parâmetro. Hoje a gente vai mostrar aqui, na prática, como você faz para medir. Quem já trabalha nessa área já sabe qual é a temperatura ideal. Qualquer multímetro aí da Fluke, Minipa, aqueles mais simples, você já tem a escala, tá, de temperatura, tá certo? E já vem aqui, ó, ele já vem aqui com esse arranjo para você poder medir temperatura. O ideal é que isso aqui cabe exatamente lá entre os blocos da bobina. Eu vou estar mostrando como você faz para medir. Como eu falei, ó, a gente que já trabalha sabe a temperatura ideal da bobina. Quando eu toco na bobina, que eu desligo o ventilador, que eu toco na bobina, eu sei se ela está superaquecendo ou não. E tem vários motivos para ela superaquecer. Um deles é bucha, tá? Não é porque o ventilador está livre, o ventilador está livre, tá? Não é porque ele está livre que ele não tem um problema de bucha. Às vezes ele tem uma folga, ela não é tão significativa para travar, mas já está trabalhando, forçando. E isso altera a temperatura, altera todo o comportamento, tanto em corrente, temperatura, tá certo? Até você passa a ter queda de tensão nessas condições aí. Ó, temperatura ambiente aqui, ó, 23 graus, né? O nosso multímetro ele está calibrado, tá? 23 graus, para você ver como ele tá funcionando normalmente. Eu vou tocar aqui, ó, você vê que a temperatura ela vai atuar, ó, temperatura aí ó, atuando normalmente, tá? O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. O ventilador precisa estar frio, tá? Ó, vou virar o ventilador, ó, virei aqui. O ventilador ele vai ser ligado, veja bem, esse ventilador vai ser ligado direto no nosso vatímetro. Por quê? Pelo vatímetro eu vou acompanhar a corrente dele, você vai alterar, tá? Eu vou acompanhar a potência, porque eu sei a potência dele. Mas, na verdade, para o teste de temperatura não precisa nada disso. Isso aqui é porque é um diagnóstico completo. Já estou monitorando tudo ali, além da temperatura aqui. Ó, já liguei o ventilador ali. Vou mostrar para você a temperatura ambiente, tá? Como eu mostrei, 23 graus. Onde você vai colocar o sensor? Ó, para medir o ventilador, você está vendo que eu vou colocar o sensor aqui dentro, no bloco da bobina. Continua com 23 graus. Não aumentou nada. Por quê? Porque o motor está frio. Normal. Temperatura mínima do ventilador não existe, é a temperatura ambiente. Agora a gente vai colocar o ventilador primeiro. Ó. Observa o seguinte. Primeira velocidade, exemplo. A velocidade média tem a ver com a temperatura alta, média e baixa? Tem a ver. Eu vou começar pela velocidade mínima e você vai acompanhar aí em tempo real. Não pode fazer esse teste, tá? Sem a proteção do fundo. Por quê, Giovanni? Porque vai alterar. Quando o engenheiro desenvolveu essa proteção e esse motor, tá? Ele tem aqui, ó, veja bem, ele tem no fundo aqui, ó, alguns furos. Então, ele cria aqui ele circula o ar de uma forma que também consiga refrigerar a bobina. Então, é importante você fazer o teste com a proteção do fundo. Eu vou colocar o fio do sensor aqui por dentro, tá? Não adianta pressa, senão você não aprende. E vou encaixar aqui, ó, entre o bloco da bobina e o isolante, tá? Nosso sensor vai ficar exatamente aqui, ó, para captar aí toda a temperatura de forma correta. Vou deixar esse aqui para você acompanhar aqui. E vou mostrar lá também, tá? Eu vou aproximar ali o nosso vatímetro que está ali atrás para você acompanhar aí todas as outras informações. Vou ligar o ventilador na velocidade mínima. Primeiro na mínima.
Olha só para a gente não demorar muito aqui, eu vou acelerar o tempo, tá certo? Na velocidade mínima. Vou deixar na mínima, vou mostrar para você qual é, veja bem, qual é a temperatura ideal na velocidade mínima. E depois a gente vai aumentando gradativamente até a última velocidade. Nesse caso aqui eu vou acelerar o tempo do vídeo para a gente não ter um vídeo muito longo, tá certo? E assim que eu acelerar o vídeo, a gravação aqui, a gente vai observar quando ele estabilizar, ele vai ter que estabilizar em um momento, na velocidade mínima, estabilizar a temperatura. Quando ele fizer isso, que ele estabilizar a temperatura, eu passo para a média. Quando estabilizar na média, eu passo para alta. No final, eu vou estar falando o que é correto ou não nessa bobina, ok? Veja bem, a ideia aqui é deixar na velocidade mínima por 10 minutos, tá bom? 10 minutos, velocidade mínima, tá? Ele já vai estabilizar. A média para o mínimo aí, um ventilador bom, tá? Que tiver em funcionamento bom, o mínimo é de 60 a 65 graus, como está aqui em 10 minutos de funcionamento. Tá? E ele não pode alterar rapidamente. A temperatura é gradativa. Você vê aí no vídeo que foi gradativa a temperatura. O que eu vou estar fazendo agora, sem tirar daqui, eu vou apenas zerar o relógio. Tá? Eu vou zerar o relógio aqui. Ok? Parei o relógio. Tá? Vou colocar agora na velocidade média mais 10 minutos. E você vai acompanhar. Vou acelerar o tempo para a gente poder chegar direto ao nosso ponto. Coloquei agora na velocidade média. Observem o seguinte, ó. Estamos chegando aqui já na velocidade média, com quase 10 minutos. Você vê que entre a velocidade média e a mínima, a temperatura é praticamente a mesma. Estabilizou aí entre 59 e 60 graus. Então, geralmente vai ficar nessa média mesmo, tá? No final aqui eu vou estar fazendo as minhas considerações em relação à bobina. Em que momento você pode realmente condenar uma bobina, levando em consideração o parâmetro temperatura. Tá? Esquece no final não, no final tem uma consideração importante aí. Vamos segurar aqui mais 10 minutos, tá? Eu vou acelerar o tempo, lógico. Vamos segurar mais 10 minutos na velocidade máxima para a gente poder ter um parâmetro final para você entender como funciona a questão da temperatura dos motores, principalmente o ventilador. Olha, ó, nos primeiros 4 minutos, tá? Aí na velocidade máxima a gente já teve um aumento bem significativo na temperatura. Então no final aqui dos 10 minutos na velocidade máxima, até o último tempo que a gente vai aplicar aqui, eu vou estar passando para vocês informações importantes para você ter assim um parâmetro e diagnosticar defeito na bobina, possível defeito na bobina através do parâmetro temperatura. Pronto, 10 minutos, tá? Submetemos aqui a 30 minutos no total, dividido aí entre as 3 velocidades, 10 minutos aproximadamente para cada velocidade, e nós chegamos aqui em média de 78 graus, tá? De 77 a 78 graus aqui, finalzinho do nosso teste, e eu vou estar indo para as considerações finais. Mediante a tudo isso, vocês observaram a temperatura inicial, velocidade baixa, média e alta. Observaram também corrente e potência e queda de tensão. Não houve queda de tensão. Só para finalizar, o que eu preciso dizer é o seguinte. Quando você liga o ventilador, é importante ter esse watímetro, tá? Compra um watímetro desse aí que isso é baratinho. Toda assistência técnica, tá? Toda oficina precisa ter um watímetro daquele ali. Primeira coisa, o que eleva a temperatura de um ventilador? Bucha e eixo. Bucha com desgaste e eixo eleva. Parte mecânica, tá? Parte mecânica vai fazer com que você tenha uma temperatura maior na bobina, tá? Uma temperatura maior através de eixo e bucha.
O que mais, Giovanni? Bobina em curto. Mas sempre que eu tenho uma bobina em curto, eu preciso observar o seguinte, ó. Se eu olhar aqui embaixo, ó, importante isso aqui, ó. Tá? Se eu olhar aqui embaixo, eu descubro o quê? Eu descubro algumas informações que eu consigo chegar na corrente desse ventilador, corrente de trabalho. Então, olhando aqui embaixo, eu vejo que ele é um ventilador que trabalha em 127, tá? Ó, 127 volts e 126 watts. Se eu fizer uma continha aqui, eu vou descobrir qual é a corrente desse ventilador. Então, através da corrente, eu vejo se no wattímetro ele está ultrapassando a corrente ou não. Então, é importante isso aqui é um indicativo, ó, tá? Teve queda de tensão? Pois se tem queda de tensão, porque a corrente está muito acima da corrente normal dele. É a primeira coisa. Teve uma queda de tensão brusca quando eu liguei ali. Você viu que a queda de tensão que a gente teve ali foi de 1 a 2 volts no máximo, tá? De 1 a 2 volts. Então, uma queda significativa. Isso significa que o ventilador está bom. Perfeito. Agora, se eu ligo o ventilador, ele sai lá de 127 volts, ele cai para 100 volts, 105 volts, e ele fica vibrando forte, é sinal que esse ventilador está com a bobina em curto, não é nem parte mecânica, é bobina em curto, porque se eu travar esse ventilador, ele não diminui tanto assim bruscamente, mas se a bobina estiver em curto, ou parte do capacitor, parte de partida, vai influenciar na corrente, tá? A corrente influencia diretamente na temperatura, por quê? Se o meu ventilador está trabalhando com uma corrente muito alta, uma corrente fora do projeto dele, então eu vou ter uma temperatura maior. Giovanni, mas aqui meu ventilador é em 220, tanto faz. A temperatura para 220 ou para 127 é a mesma. A potência para 127 ou 220 é a mesma. Vai depender, claro, de outros projetos aí, pode mudar. Ventilador, esses motores no geral de ventilador não muda, é isso aqui. Tá? Em 127 é a mesma potência, em 220 é a mesma potência. Tá? O que muda, Giovanni? Muda a corrente. Tá? Se eu tenho um ventilador em 127, ele vai trabalhar com uma corrente maior. Se eu tenho um ventilador em 220, ele vai trabalhar com uma corrente menor, ou seja, a metade da corrente do ventilador que trabalha em 127. Tá? Em 220, ele vai trabalhar com a metade da corrente em 127. Esse aqui trabalha, por exemplo, com 1 amperes na velocidade máxima. Para medir, tem que ser na velocidade máxima, tá? Eles levam em consideração a velocidade máxima. Então, esse aqui trabalha com 1 ampere. Se eu ligar em 220, vai trabalhar com 500 mA na média. Já que eu dobrei a tensão, eu vou diminuir na metade a corrente. Praticamente isso aqui. Considerações finais, Giovanni. Olha só, ventilador independente, se é 127 ou 220, tá? 30, 40 e 50 centímetros que trabalham com, veja bem, o parâmetro é o nosso termofusível, tá? O fusível térmico aqui, ó. De 125 a 135 graus, essa média. Se você tem um ventilador de 30, 40, 50 centímetros que trabalha nessa faixa aqui de temperatura do fusível térmico ou termofusível, tanto faz, esse ventilador é normal ele trabalhar na velocidade máxima com a média de 85 graus. Bom, ventiladores usados já há bastante tempo, mesmo você troque bucho e tudo mais, ele tem um desgaste maior. Então a temperatura vai ser maior que esse aqui. Esse é um ventilador novo, tá? Zerado. Todos os nossos testes são equipamentos novos, isso é importante. Para ventilador que você já pegou para trocar bucha, que já tem bastante uso, vai trabalhar numa faixa, na velocidade máxima, tá? Numa faixa de 80 até 90 graus. Isso vai ser considerado normal. Para um ventilador novo, o normal é 80 graus a média, tá? Para um ventilador que já tem uso, bobina tem desgaste, o verniz da bobina já tem desgaste, tá? Vai trabalhar aí até aproximadamente 90 graus. Vai trabalhar bem quente mesmo. Agora, se ultrapassar 90, sim, você tem problema aí. Eixo, bucha, capacitor ou fechamento. Preste atenção no que eu vou dizer aqui mais uma vez. Dentro desses parâmetros, tá? Ventilador que trabalha com termofusível de 130 graus. Vai variar um pouquinho. Tem ventilador de 125 a 140 graus, essa média. Dentro dessa faixa etária de termofusíveis, vai trabalhar, ele novo, vai trabalhar numa temperatura de 80, 85 graus aproximadamente. Isso é normal. Se o ventilador já é um ventilador que já está bastante usado, você foi lá, trocou a bucha, acha que está esquentando muito, faz essa mesma aferição. Não pode ultrapassar 90 graus. Se ultrapassar 90 graus, nós temos um problema. Esse problema pode estar onde, Giovanni? Esse problema pode estar na bucha, no eixo, pode estar na bobina, no capacitor. Geralmente é isso aí. Ou parte mecânica ou parte elétrica. Então é importante você ter esses equipamentos para você aferir. Não libere um ventilador para o cliente sem antes você ter certeza, tá, que já conferiu. A corrente está dentro do parâmetro, a potência está dentro do parâmetro, levando em consideração que a potência, quando a gente fala da potência,
é importante levar em consideração isso aqui, ó. Ó, potência. Ele está dizendo lá para mim que esse ventilador é de 126 watts, tá? Só que 126 watts na tensão dele, que está na etiqueta, 127 volts. Se essa tensão de 127 aumenta demais ou diminui, saindo fora dessa faixa etária de 127, vai influenciar na potência também, tá? Isso é muito óbvio. Se você está aí na tua região com um ventilador de 126 watts, mas a tensão na tua região está baixa, está no 105, 106 watts, é normal a potência cair, tá? Então a potência está de acordo com a tensão de entrada, ok? Importante ficar frisado isso aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, vou colocar na velocidade máxima. Esse aqui já mostra, já é um indicativo se ele tem problema ou não. Coloquei na velocidade máxima, ó. Ele bateu exatamente 125 watts, ou seja, praticamente sem queda de tensão. Saiu de 129, que é a rede, e foi para 127. Ou seja, 2 volts de queda de tensão, diferença mínima. Está dentro do parâmetro. Agora, se eu ligo ele aqui, ele cai lá para a tensão, cai, a tensão aqui, cai lá para 110, 105, já tem alguma coisa errada aí, que é preciso avaliar, geralmente na parte elétrica. Tá? Ainda na parte elétrica, não na mecânica. A mecânica, é importante dizer que ela só apresenta os defeitos aqui relacionados com corrente ou com queda de tensão depois de um tempinho de uso, não na hora que você liga. Até porque se eu ligar esse ventilador aqui e travar essa hélice, a mudança é mínima. Quer ver? A gente vai fazer isso. Eu vou ligar na velocidade máxima e vou travar a hélice para a gente observar o comportamento. Ó, travei aqui, ó. Não tive quase queda de tensão, a potência aumentou demais, saiu de 126 para 180, tá? A corrente também aumentou muito, por quê? Porque eu estou com ele travado. Geralmente esse comportamento é quando você tem um problema na parte mecânica, né? Você já sente uma diferença aí na potência, tá? E na corrente também. Inicialmente, quando você liga, parece que ele é um ventilador muito mais potente do que o que parece aqui, do que o real, 126. Você vê que ele foi para 180 watts, travando ele, tá? Mesmo com pico e tudo, levando em consideração pico, ó. Ok? Então, basicamente é isso aí, tá? Não dá para alongar muito aqui, tem muitas informações em relação ao ventilador, a gente tem vários vídeos lá no Mundo da Manutenção, tá certo? Entra no Mundo da Manutenção, em Global Tech Brasil, você vai ter vários vídeos de ventilador, mesmo para quem está começando do zero, tá bom? Giovanni, eu quero me especializar em ventilador, quero me tornar referência. Tá aí o WhatsApp da Global Tech aí para você se tornar referência em ventilador. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.